Bem-vindos à Vieira Fonseca Consultoria. Eu vou fazer uma síntese do meu currículo e explicando um pouco mais das minhas atividades desenvolvidas dentro da área da química e dentro da engenharia sanitária ambiental. Então, meu nome é Carlito Neves Vieira, eu sou bacharel em Química com orientação tecnológica, fiz uma extensão universitária em Engenharia Sanitária Ambiental. Naquela época ainda não tinha pós-graduação nem doutorado na área da Engenharia Sanitária Ambiental, então era um curso a nível de pós-graduação. Eu fiz esse curso, depois fui convidado para ser professor na área da Engenharia Sanitária Ambiental, estudei bastante para interagir e para chegar a ser professor, mas acabei não seguindo essa linha da área de professor, porque as atividades que eu desenvolvia no órgão ambiental me ocupava muito tempo, eu ficava cansado e não dava para dar aula à noite também. E depois eu fui trabalhar no Serviço de Poluição Acidental, e aí não era possível assumir um compromisso fora daqui. Eu entrei na parte de laboratório, conheci toda a parte de laboratório, toda a parte físico-química, análise de qualidade de água, análise de efluentes industriais, sólido, líquido e gasoso, toda essa área de laboratório, trabalho de controle de laboratório internacional. Então, tive um bom desempenho na área de laboratório. Depois eu fui para a área de poluição acidental, onde que tinha o objetivo de montar todo um setor de acidentes com produtos químicos, onde eu desenvolvi todo um trabalho de estudo, de pesquisa, como lidar com substâncias químicas em acidente, cuidar das pessoas, toda a parte de toxicologia. Fiz um trabalho realmente significativo dentro dessa área de acidentes com produtos químicos. Tive uma grande oportunidade de conhecer bastante essa área. Depois, na área de licenciamento, onde que eu tive a oportunidade de fazer licenciamento com todo tipo de atividade industrial, farmacêutica, alimentícia, química, radioativos, produtos radioativos, todo um cenário dentro da área do licenciamento. Então você vai fazer um licenciamento de uma atividade, você vai ter que entender todo o processo industrial, você tem que acompanhar os processos, você tem que ver o que a gente vai sair de resíduo sólido, líquido, gasoso, você tem que entender todo o processo. Então, na realidade, é bem dizer uma monografia, um relatório de um licenciamento de uma atividade industrial. Então, eu fiz aí algumas dezenas de monografias. Depois eu fui trabalhar, dentro desse período, eu fui também dar cursos na área de tratamento de efluentes industriais. Aí processos químicos, processos aeróbicos, processos anaeróbicos, fui aí professor, coordenador de estação de tratamento aí durante um bom tempo aí, de alguns anos, de uns 5 a 8 anos. Então, tive dentro da área da engenharia sanitária ambiental, tive oportunidade de passar por vários setores da atividade, trabalhar com projetos de despoluição de bacias significativas, a nível de Paraíba do Sul, a nível de Baía de Guanabara, trabalho junto com o Banco Mundial, ajudando na época do Serviço de Poluição Acidental, ajudando a montar serviço de poluição acidental em vários órgãos a nível de Brasil, treinamento de pessoal nessa área de laboratório, na área de tratamento. Então foi uma vivência significativa nessa área. Na área de análise de risco, eu ajudei a estruturar toda a parte de análise de risco, de pequenas indústrias a grandes indústrias, e tanto na avaliação final dos relatórios. Então, uma vivência significativa na área também
da análise de risco, normatização. Então a minha vivência, experiência na área ambiental, da engenharia sanitária ambiental e da química, foi uma vivência significativa para mais de 3 décadas, participando efetivamente, estudando pesquisa, não só chegar no final do mês e receber o salário, mas sim fazendo algo importante para a área de meio ambiente. Então eu tive um entendimento do meio ambiente como um todo, como gerenciar essa questão ambiental, essa questão da engenharia sanitária, quer dizer, das questões que pode ser problemática, como febre amarela. Toda essa parte eu tive bastante informação, conhecimento, entender, porque eu sempre gostei de me interagir para valer dentro daquilo que eu começo a me desenvolver. No final da década de 90, em 97, 98 foi quando eu comecei a estudar o Feng Shui tradicional. E comecei a me especializar, tive a oportunidade de estudar durante 6 anos com o mestre Shen. Então eu estudei com ele de 98 a 2004, depois ele teve um problema de saúde, veio fazer a sua passagem, mas eu tive a oportunidade de estudar e de conviver com uma pessoa do Feng Shui tradicional e que vinha de uma linhagem dentro do taoísmo, dentro do Feng Shui. Então eu consegui aí me especializar dentro do Feng Shui. Pela minha experiência em análise de risco, pela minha experiência na área de implantação, de atividades, de uma maneira geral, eu peguei um modelo matemático e falei para o Shen, se eu formatizar todas essas técnicas do Feng Shui, eu posso obter uma planilha final, ter um diagnóstico completo, não ter um diagnóstico a partir de uma única técnica. Isso foi em 2000. E aí mostrei como era toda a ideia da informatização e de fazer a pesquisa de campo com as pessoas, tudo dentro da linha da tecnologia, não é? Quando você vai desenvolver algo, você tem que fazer todo um estudo de viabilidade técnica e viabilidade econômica. Então eu mostrei para ele, isso em 2000, final de 2000, e ele falou, olha, se você montar todo esse material desta forma, você vai montar um material do século XXI aí do Feng Shui. Você vai terminar isso aí lá para 2015, entre 2015 e 2018, ou 2020, por aí que você vai terminar isso tudo aí, que você está pensando em estudar, pensando em pesquisar. Então foi onde eu comecei a fazer toda uma parte de informatização das técnicas e fazer as pesquisas com pessoas. Isso aí foi para mais de 2.000 pessoas, tenho computado mais de 90.000 horas nesse todo o estudo para entender como que esses fatores energéticos externos interferem no nosso interior. Na parte externa, eu já tenho experiência pela engenharia sanitária ambiental, mas eu não tinha na parte interna do imóvel, dentro da pessoa, como isso funcionava. Então eu simplesmente fiz uma integração desse sistema da engenharia sanitária ambiental, do estudo que eu tinha já em relação ao meio ambiente e em relação à parte interna, que a gente chama do microcosmo, e tem uma relação do macrocosmo e do microcosmo. Da macrocosmo eu tinha bastante informação, muito conhecimento, são 33 décadas, mais de 3 décadas de estudo dentro dessa área. E aí então eu comecei a fazer todo um trabalho de desenvolvimento de especialização dentro do Feng Shui. Não só aplicar a técnica, mas entender como que esses fatores energéticos externos interferem no interno e modificam o comportamento das pessoas, que tipos de doenças que esses fatores energéticos podem gerar para as pessoas, desde um estresse, uma depressão, um câncer, uma ansiedade, um conjunto de fatores que interferem na nossa vida.
Então eu tive essa grande oportunidade aí de conviver há aproximadamente 6 anos com o Shen, e depois eu dar continuidade aos meus estudos. Então aí, nesse momento eu estou com aproximadamente 20 anos de estudo dentro do Feng Shui e 18 anos fazendo essa interface da engenharia sanitária do meio ambiente com o Feng Shui, com as técnicas do Feng Shui, para entender como que esses fatores energéticos interferem na vida do ser humano. Então foi um trabalho bacana, e aí então estou terminando todo esse estudo, a primeira fase do sistema. Então tem toda essa primeira fase do sistema já informatizado e trabalhado para que eu possa colocar para as pessoas aplicar no seu dia a dia. Que vai provocar todas as reações químicas, fisicoquímicas, bioquímicas, enzimáticas, aeróbicas, anaeróbicas dentro do nosso organismo, que é possível ser detectado através do calendário lunar. Porque você pega o tronco do céu da Terra, forma o ciclo sexagenário, o calendário Jazi, e como dentro desse conjunto você tem como identificar através de cada método todas as probabilidades, todas as reações químicas, fisicoquímicas do nosso organismo através do sistema nervoso. Porque tudo passa pelo sistema nervoso. É o sistema nervoso que faz a ponte entre o meio externo com o meio interno. E aí você pode então definir através do sistema energético todas as probabilidades de reações químicas, fisicoquímicas do nosso organismo, de cada órgão. Nós vamos entender como vai funcionar os bilhões de células do nosso organismo, os bilhões de neurônios que ocorrem no nosso organismo, através desse sistema. Então, o sistema energético é o sistema mais indicado para você iniciar um diagnóstico de uma pessoa. O sistema nervoso é a ponte entre o meio externo, o meio interno e do sistema endócrino em relação a todo o nosso organismo. E aí você pode chegar a todas as probabilidades químicas, fisicoquímicas, enzimáticas que ocorrem no nosso organismo. Entender porque uma hora você tem um comportamento, porque outra hora você tem uma dor de cabeça, por outra hora você está com estresse, por que você está com depressão, por que você está com obeso. Isso tudo dá para você saber através do sistema energético. Então o que eu fiz foi a informatização do sistema energético. Aquilo que o Shen falou lá em 2000. Você vai desenvolver um sistema de Feng Shui da fisiologia humana do século 21. Por quê? Esse sistema ele já é aplicado há milhares de anos, é bem entendido, só tem que ficar sete-chave. Nem todo mundo tinha ter acesso a essa informação. O que eu fiz foi informatizar o sistema energético. Então esse sistema energético é o número 1 da fisiologia humana. Depois você tem o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então você tem os sistemas energéticos, os fatores catalíticos do sistema energético dos corpos celestes como um todo, mas o que nós temos informação é o fator energético catalítico do sistema solar e do sistema lunar, que nós temos o calendário. Então nós sabemos como funciona, como que foi montado, como foi estruturado o calendário solar e como foi o calendário lunar pelo imperador Amarelo Randi, tá? Que desenvolveu o calendário lunar a partir do alinhamento de planetas. Então fez todo um desenvolvimento. Então o calendário lunar ele é fantástico. Ele dá através de você pega um determinado método de Feng Shui, utiliza o calendário lunar e aí você vai ter a possibilidade de calcular dentro daquele ciclo energético todas as probabilidades de fatores energéticos que vão interferir no ser humano. Em qual órgão? Em qual parte do sistema nervoso?
E aí esses fatores energéticos vai te dar um estresse, vai te dar uma depressão, vai te dar um câncer, vai te dar um diabetes. Como é que vai funcionar esse sistema? Né? Então, o que eu fiz foi desenvolver o sistema energético. Então, é o sistema fantástico, gerenciador de toda a fisiologia humana. Você não tem um estudo completo usando o sistema nervoso, o sistema endócrino, usando a ferramenta das análises da bioquímica, da antropométrico, se você não tiver o sistema analítico do sistema energético. O sistema energético que vai desenvolver tudo. Aí eu criei o quê? O BioInse. O BioInse, ele não é nada mais do que um método de análise como um método de bioquímica. Só tem que ele é mais complexo do que o bioquímica. O sistema BioInse, que é do sistema energético, que é a análise do sistema energético, ele vai te dar toda a capacidade do ser. Se ele tem capacidade de força física, se ele tem capacidade de força intelectual. Então ele vai desenvolver todo um trabalho para entender a capacidade daquela pessoa. Qual o nível de capacidade dessa pessoa? É intelectual? É física? Essa pessoa cansa com qualquer movimento? Ou aquela pessoa é elétrica que gera grande movimento? Então o sistema te dá com precisão o poder de força física e o poder intelectual. E aí você depois vai fazer uma análise bioquímica para entender qual o alimento em quantidade que você precisa. Mas na qualidade você pode identificar através da análise do BioInse. Então o BioInse, ele é um sistema de diagnóstico do sistema energético. E ele é o número 1 em relação a um diagnóstico, tanto na área da saúde, em como um todo, a área comportamental, das doenças, como na área da nutrição. Então o BioInse é o sistema principal da fisiologia humana. Você vai fazer uma gestão de segurança alimentar. Se você não tem uma análise do BioInse, só análise bioquímica e análise antropométrica não vai te dar o resultado correto. Então, quando eu estava estudando lá no curso de pós-graduação em nutrição funcional, falei assim, todo nutricionista, para fazer um diagnóstico, você tem que aproveitar, pegar todas as técnicas disponíveis para fazer um diagnóstico, para montar um programa de gestão nutricional. Sim. E aí você começa com o BioInse. Porque o BioInse, se você tem você levou o seu organismo à exaustão e não se alimentou, e aí você tem o organismo precisa de ATP. Você não fez a ingestão de carboidrato. O organismo vai numa parte do teu corpo e pega da massa corpórea a proteína, passa pelo processo de aminoácido, leva a glicose ATP. Quando esse organismo pega essa parte da proteína do organismo, você tem uma degradação desse músculo. E nesse músculo tem zinco. Então, se você achar, numa análise de sangue, achar zinco no sangue, é um indicador que está tendo uma perda de proteína em determinado músculo. E aí, onde teve essa perda, vai ocorrer o quê? Um processo inflamatório. Então, o processo inflamatório muscular começa pelo um desgaste elevado daquele órgão, daquela massa muscular, pela perda da proteína, porque o organismo pegou para transformar em glicose e ATP, na massa corpórea
você tem o zinco. E aí o zinco vai para o sangue. Então o zinco no sangue é indicador que está tendo perda de massa corpórea, está perdendo proteína. Porque o organismo, quando nós ingerimos um alimento, o organismo, através lá do pâncreas, gera insulina e vai transformar a glicose em ATP. Quando o organismo já está com excesso de glicose, a quantidade de ATP normal, essa glicose é passada para glicogênio. Então é armazenado no fígado. O excesso de glicose é armazenado no fígado. Excesso de proteína, excesso de lipídio é armazenado. Depois, quando você não tem, não está ingerindo um alimento, o glucagon vai, então você tem umas células lá as células alfas lá do pâncreas, entra em operação, gera o glucagon, que vai pegar esse glicogênio, transformar em glicose e ATP. Quando acaba esse armazenamento, esse glicogênio que está armazenado no fígado, a proteína, os lipídios que foram armazenados, o organismo não para. Ele vai pegar a proteína de músculo para transformar aminoácidos, pega todo o processo, a glicose, no final a ATP. Então isso tudo é trabalhado, isso tudo é possível ser detectado através do bioíndice. Dentro do bioíndice nós temos uma análise que é o balanço energético pessoal. No balanço energético pessoal nós temos dois tipos de gráfico. Nós temos um gráfico de barra e nós temos um gráfico horizontal. No gráfico horizontal ele vai te dar a quantidade de energia por órgão. E aí você vê com quem está com excesso de energia, com quem está com falta de energia, pelo calendário lunar. Então, se vai fazer uma análise do balanço energético de uma pessoa, ele te dá o gráfico de 24 horas. Ele vai te dar a intensidade de energia 24 horas, que é através do calendário lunar, de 2 em 2 horas, na parte horizontal. E na parte vertical, ele vai te dar o balanço. O órgão que ativa, o órgão que controla, o órgão que domina, o que é dominador, aí faz o balanço, aí você tem uma barra vermelha no início. Essa barra vermelha corresponde ao balanço energético do ano que você nasceu, e depois você tem as barras douradas que vai te dar o balanço energético de hora a hora do dia que você está fazendo análise. Então você tem o balanço energético natal e você tem o balanço energético do dia que você nasceu. Isso aí ele vai te dar toda a informação. E aí, se você tem um domínio do ciclo construtivo, do ciclo destrutivo, você vai então trabalhar toda essa informação e apresentar um resultado a nível macro desse sistema. E aí depois você vai fazer uma complementação com o nível micro, a nível 1, 2 e 3. E nós estamos então tendo todo esse sistema informatizado. Aí você tem a compatibilidade química. Então você pode saber seu balanço químico do dia que você nasceu. Depois você pode comparar com o dia que você está. Então é chamada compatibilidade química, que eu dei o nome de sinastria. Isso serve também para você fazer a sinastria entre pessoas. Então você quer fazer a sinastria com quem você vai se relacionar para namoro, casamento, familiar, trabalho. Então você pega os dados dos seus dados, faz a sua sinastria, faz a sinastria daquela pessoa e depois faz a sinastria sua com ela. Então você vai entender a sua química e vai entender a química da pessoa. Porque às vezes num relacionamento pessoal, familiar ou na sociedade, sempre se joga a culpa no outro. Às vezes não, o problema é químico seu. Não é a química que determina a compatibilidade de relacionamento ou não. Então nós chamamos de sinastria. Então esse sistema está funcionando perfeito. Então o balanço energético, a sinastria,
está com um resultado de 90% a 99,9%. Depende aonde a pessoa está morando, depende aonde a pessoa está trabalhando, depende do fator energético, do momento que aquela pessoa está passando, que nós vamos falar do ciclo de 120 anos, quando você está no período de 70 anos, tudo corre, mil maravilhas. Quando você está no período de 50 anos, tudo pode gerar problemas, né? Então nós vamos entender todo esse sistema, como funciona. Então o Bioíndice é algo fantástico, é a melhor tecnologia que nós temos hoje da análise da fisiologia humana. Porque ele pega o ser como um todo, ele não pega em cima de uma única técnica. É um conjunto de técnicas. Então o Bioíndice, ele é o sistema do século XXI, de acordo com o meu mestre Shen, não é? E aí você tem todo um trabalho dentro desse aí, que vão estar disponível para colocar para vocês como aplicar no dia a dia. Aí tem o PPP, Planejamento Personal da Prosperidade, através da arte da guerra, a partir de todo esse cenário energético, como você vai definir o que você vai desenvolver a cada 2 horas. Tudo bem trabalhado e testado com mais de 2.000 pessoas, com mais de 90.000 horas computado nesses 20 anos aí de estudo do Feng Shui, com 18 anos de fechamento de todo esse sistema. Então, bem-vindo à Vieira Feng Shui Consultoria. Outra especialização que eu fiz também em psicoterapeuta. Eu sempre gostei dessa área do ser humano, eu sempre gostei de neurolinguística, inteligência emocional e poder da mente. Sempre estudei essa área, sempre busquei entender por causa resolver a minha questão de saúde. Então eu fui estudar yoga, eu fui estudar tai chi, qigong, entender como é que funciona toda essa parte de meditação, como é que funciona, terapeuta holístico. Então eu sou hoje psicoterapeuta e terapeuta holístico. Essa é a minha atividade hoje, trabalhar como psicoterapeuta. Eu não tenho consultório, eu atendo as pessoas, às vezes, tirar algumas dúvidas pela internet, pelo Skype, por outra forma. Porque eu não quero ser nutricionista, eu não quero ser um psicoterapeuta de trabalhar num escritório, num consultório, não é? Na engenharia sanitária. Não é mais o meu objetivo. O meu objetivo é desenvolver, é colocar esse sistema do Bioíndice como um grande método de diagnóstico, tanto na área da saúde como na área da nutrição. Na área da saúde, na área da emoção, na área da razão, da área psíquica, não é? Tu quer dizer, entender tudo como funciona esse sistema. Para cada fator energético, qual é o comportamento, qual é o tipo de doença que pode acontecer com as pessoas. Então, meu objetivo hoje não é ter um consultório. As pessoas falam, onde que eu vou fazer uma consulta com você? Não, hoje a única coisa que eu faço é leitura de mapa do sistema Feng Shui. A leitura do mapa do sistema Feng Shui, ele vai te dar uma leitura completa. Ele vai pegar desde a hora que você nasceu, desde a hora que você está ainda no período da gestação, e vai te dar todo um estudo de quem é você. Qual a tua energia de essência pura? Qual é a sua capacidade de força física? Qual é a sua capacidade intelectual? E depois, qual é a energia que te gera movimento, que te gera a ação? Então é a energia chamada energia do eu, ou energia do BEP, balanço energético pessoal. Então no máximo que eu faço é uma leitura de mapa, porque eu quero montar todo esse sistema. Eu estou nessa primeira fase desse projeto do Bioíndice. O Bioíndice, ele vai ter ainda muito mais informação, que já está tudo computado. Só precisa agora eu trabalhar esses dados, fazer as interpretações finais e completar a segunda fase do projeto do Bioíndice. Mas essa primeira fase do Bioíndice, você pode ter um resultado de 90% a 99%, porque ele é toda a base a nível macro e micro em 3 níveis.
no nível micro. Então ele tem uma possibilidade de te dar um belo resultado na área da psicoterapeuta, na área da saúde, na área da nutrição. Eu não vou ser nutricionista, eu não quero ser nutricionista, porque eu não tenho mais idade para ter um consultório e atender. Então o meu objetivo agora é acabar de informatizar todo esse sistema, para dar uma mega ferramenta ao pessoal da área da saúde, da área da nutrição, da área dos terapeutas. Então é um excelente sistema de diagnóstico que você não vai encontrar no mercado no momento um diagnóstico tão completo quanto o do BioInse. Então, se você quiser fazer uma gestão de segurança alimentar, né, para que você possa ter uma boa saúde, que é o que nós buscamos, é o quê? É saúde e dinheiro. Então, se você quiser fazer uma gestão de segurança alimentar, para que você possa ter uma boa saúde e ganhar no material, a primeira análise que você tem que fazer é o BioInse. A análise do BioInse. A análise do BioInse vai determinar o seu potencial energético. Qual o tipo de alimento que você deveria utilizar em função do seu potencial? Qual é a atividade esportiva? Olha, o BioInse é fantástico para definir a sua atividade esportiva, né? Porque você tem o poder de força física e você tem o poder intelectual. Então, se você tem o poder de força física e quer sentar atrás de uma mesa para estudar, você não vai conseguir. Você vai levantar, você vai no banheiro e fica agitado, vai para lá, vem para cá e não anda. Se você tem o poder de força intelectual, você vai sentar numa mesa, você vai conseguir estudar, você vai conseguir se desenvolver toda a sua parte intelectual. Mas se você tem o poder intelectual e aí que te manda para você correr, jogar futebol, ir para academia, ralar, você vai perder poder intelectual. Você vai perder longevidade. Porque a longevidade ela é importantíssima na nossa vida de ser com saúde. Não é? Todo mundo busca a longevidade. Não é? O orixi da longevidade, isso foi sempre assim, é assim e será assim. Né? Então dentro do BioInse você tem essa possibilidade de fazer o diagnóstico e definir qual é a atividade esportiva que você vai fazer. A atividade esportiva é tão importante quanto a água, quanto o sal, quanto o alimento na nossa vida. E as pessoas aí estão no momento falando do sal, do absurdo do sal. O sal ele é importantíssimo na nossa vida. Nós temos bilhões de células, nós temos bilhões de neurônios. Todas as células, todos os neurônios têm o Na+, que é o sódio, e que vem do sal de cozinha. Então ele tem uma grande importância no todo o processo de potencial de ação no nosso organismo. Senão não vai ter circulação energética, não vai ter os processos dos axônicos, químico e elétrico, se não tiver sódio. E se você elimina o sódio, quando eu estudei toda a parte de soro, toda a parte de conservar alimentos com sal, no que meu pai falava lá desde do início da minha carreira profissional, que todo mundo tem que ingerir. Então todo esse sistema de entendimento do sal, o sal é excelente bactericida, antiviral, antifungos, então ele é fundamental na nossa vida. E eu como engenheiro sanitarista ambiental, que fui aí por 3 décadas, se você começar a cortar o sal dos alimentos, diminuir o sal nos alimentos, diminuir o sal na tua vida, você pode criar um problema de saúde pública. Eu estudei muito sobre as questões de saúde pública na área da engenharia sanitária. Então, se você corta o sal e usa muita água, você pode criar um sistema de infecção generalizada. Então, isso pode gerar um problema de saúde pública.
Se você corta todo no alimento num hospital, você corta toda a questão do sal nesse alimento, você pode gerar um problema de saúde pública. Você pode provocar uma infecção generalizada. Porque um tipo de bactéria, ou um tipo de vírus, ou fungos, se não tiver sal, eles vão desenvolver e vão multiplicar. Então é uma questão de saúde pública. Então se fala, corta o sal e toma muita água. O nosso organismo, ele produz um hormônio, o ADH, para controlar a água no nosso organismo. Então o sal é tão importante quanto a água no nosso organismo. Então uma pessoa desmaiou, você colocou o sal na boca dela, ela volta ao normal. Então o controle de sal é só para os hipertensos. E mesmo assim tem que ter controle, não pode cortar. Senão essa pessoa pode pegar uma infecção generalizada. Então ele tem que ter uma baixa teor de sódio no organismo. Uma quantidade, quer dizer, quando você estuda a parte nutricional, você estuda a qualidade e a quantidade. Se você corta todo o sal e toma muita água, essa água vai tirando os sais das células, dos neurônios, e aí você não vai ter corrente elétrica, que chama condutividade, o controle de condutividade. O nosso organismo, mais de 80% é água. E um excelente condutor de condutividade é o sódio. Você tem que ter sais, minerais na água, para que você tenha condução elétrica. Mas para você ter em quantidade, é o sódio. Sódio e potássio. Então você tem a bomba de sódio e potássio. Lá potencial odiação, despolarização, polarização, despolarização, despolarização. Em cada célula, em segundos. É o sódio que sai de dentro do potássio que sai dentro da célula do miacoso volta para dentro da célula. Isso gera potencial de ação. Isso ocorre em todas as células. São bilhões de células no nosso organismo. São bilhões de neurônios que ocorrem essas mesmas potenciais de ações nos axônios, nas sinapses, onde tem interligação de um neurônio com o outro. Então você precisa do sódio. Então no momento essa pessoa fala assim, mas o sódio, você retém líquido por causa se você consumir muito sódio. Não, o que retém líquido não é o sódio. Nós temos o hormônio regulador da água no nosso organismo. Se você tiver um equilíbrio água e sódio. Se você tem um equilíbrio água, sódio e açúcar no organismo, não vai reter. O que retém líquido no nosso organismo é outra história. Que no bioíndice te diz com precisão por que você está retendo líquido. A retenção de líquido não é o sódio. Você tem que ter consciência que o nosso cérebro manda o hipotálamo produzir o hormônio ADH, que é o controle de água no nosso organismo. E ele vai controlar de acordo com o sódio. Então é fundamental esses fatores: sódio, água, cafeína, vitamina D. Nós vamos entender tudo isso. Por que as pessoas que precisam de cafeína, as pessoas que não podem nem chegar perto da cafeína, então as pessoas que têm um BEP mais 15, mais 30, essas pessoas não podem tomar café. Se ela tomar cafeína, vai ficar maluca. Mas uma pessoa que tem um BEP menos 20, menos 30, ela tem que tomar cafeína. Não tem jeito. Então a cafeína ela é fundamental para um grupo de pessoas, para outras não. Por isso que na gestão nutricional, de segurança nutricional, você tem que entender esse sistema todo. E aí o bioíndice é que vai te dar essas formas. No sistema da análise bioquímica e do antropométrico não vai definir isso.
E no BioInce te dá essa questão. Hoje falamos muito da questão da vitamina D. Né? Falamos a vitamina D porque nós temos um déficit de vitamina D no Brasil e nossa temperatura, tem muito sol. E por que tem baixo índice de vitamina D? A vitamina D é um hormônio do coração, que ele é produzido a partir do calor. Ele é um regulador de temperatura no nosso organismo. Por isso, quando você vai fazer uma análise de vitamina D numa região como a nossa, a vitamina D vai dar baixo. A concentração de vitamina D vai dar baixo. Por quê? Nós estamos recebendo a energia do sol o tempo todo, o calor o tempo todo. Então o coração ele vai regular a produção de vitamina D de acordo com a necessidade. Então a nossa temperatura é 36 graus e meio. Se a temperatura sobe, diminui a produção de vitamina D, o hormônio D. Se a temperatura baixa, aumenta a produção de vitamina D. O nosso organismo regula isso. Basta ter o calor. O meio-dia, o sol é o melhor para a produção de vitamina D. Mas o meio-dia é o auge. Tá? Mas você não precisa ficar o meio-dia no sol. Tem alguém que vai ficar meio-dia, vai ficar mil maravilhas. Tem gente que ficar 10 minutos no sol de meio-dia, vai ter problemas. Então vai depender, lá no BEP da pessoa, o CF mais, CF menos, o RAM mais, o RAM menos. Se você tem muito CF mais, o organismo vai produzir menos vitamina D, o hormônio D. Agora, se você tem um RAM muito elevado, o organismo vai produzir mais vitamina D. Então, você tem que adaptar a condição regional. A alimentação é de acordo com o regional. Né? Hoje nós falamos muito também no ômega 3. O ômega 3 é para pessoas que moram lá nas altitudes, aquela temperatura de menos graus, 20 graus, 10 graus, 0 graus. Né? Então essa pessoa precisa muito da vitamina do ômega 3. Mas, se você, por exemplo, for uma pessoa que tem um CF mais 10, mais 15, mais 30, ou um FM mais 20, mais 30, e se você tomar ômega 3, essa pessoa vai ter um infarto. Agora, se ela tem um CF mais, um CF menos, 0, menos, de menos 1 a menos 59, essa pessoa pode tomar o ômega 3, porque ela precisa de energia. Mas se ela tiver um RAM mais elevado, um RAM menos, um RAM mais elevado, um RAM menos elevado, ela vai precisar muito de ômega 3, ela vai precisar muito de vitamina D, de hormônio D, porque ela precisa regular a temperatura. O CF mais, CF menos, o RAM mais, RM menos, o FM mais, são reguladores de temperatura do nosso organismo. Aí, dependendo da região que você vai estar, o organismo vai, então, exigir mais produção de hormônios nesta área. Então, aqui é uma síntese geral de todo o sistema do BioInce, do sistema energético. Então, nós temos que entender que nós temos um terceiro sistema, que é o sistema energético, que é o número 1. O número 2 é o sistema nervoso. O número 3, sistema endócrino. Todo o sistema energético vai interferir no sistema nervoso, principalmente no simpático e no parasimpático. Então, de acordo com o fator energético, você vai dizer qual é que está sendo ativado ou neutralizado. É o parasimpático ou simpático, que tem os órgãos e ali tem o sistema energético, o parasimpático e o simpático.
E aí você vai entender o fator energético externo está mexendo aqui no parasimpático e no simpático, ou no sistema periférico, no sistema sensitivo, ou no sistema motor, que vai mandar informação para o cérebro, para o hipotálamo produzir o hormônio, manda para hipófise, hipófise ao órgão. Esse órgão está ligado ao sistema nervoso simpático ou parasimpático. E aí qual é esse fator energético externo que está interferindo? Está sendo ativador ou que está sendo inibidor no órgão correspondente ao parasimpático ou simpático. E aí nós vamos ter como fazer um diagnóstico completo. Bem-vindos à Vieira Fonseca Consultoria. Venha conhecer o Bioíndice, a sua aplicabilidade. Venha conhecer o novo sistema da fisiologia humana, que é o sistema energético. É o sistema gerenciador de toda a fisiologia humana. E nós temos todo ele informatizado a nível de 4 níveis energéticos. A nível macro, no qualitativo e quantitativo, e no nível micro, em 3 níveis. 1, 2 e 3. E aí você vai poder ter um diagnóstico completo da fisiologia humana, completando com as análises bioquímicas e com as análises antropométricas. Então nós temos que gestão de segurança alimentar, saúde, dinheiro, nós vamos fazer através da análise do Bioíndice. Essa é a análise mais importante. Bem-vindos à Vieira Consultoria, que vocês vão ter a tecnologia mais importante do momento do estado da arte. É a integração de um conjunto de sistema milenar com a nossa tecnologia de ponta dos modelos matemáticos e da informática e a internet, para que você possa ter todo esse sistema 24 horas. O sistema da Vieira Fonseca Consultoria te dá a oportunidade de você ter essa informação 24 horas, estamos no ar. Um grande abraço e até mais, e aguardo vocês experimentarem o sistema da Bioíndice, conhecerem, dar oportunidade a você a conhecer algo diferenciado do século XXI. O Bioíndice.